Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. No tempo comum do ano A, a Igreja propõe uma leitura das cartas de São Paulo, começando pela primeira carta aos Coríntios. A segunda leitura para o terceiro final de semana do tempo comum, que é o próximo, é de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 17. Ouçamos. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Como ouvimos, Paulo está falando da existência de divisões na comunidade de Corinto. A palavra grega original é schismatá. Dela temos cisma ou cismático. Um cisma é uma quebra, uma ruptura, uma divisão em relação à unidade. O verbo schizó é usado quando se fala em rasgar, por exemplo, uma roupa. Ou quando uma pessoa tem uma personalidade esquizofrênica repartida em duas. Quando se pensa em cisma na igreja, significa uma quebra de unidade, uma nova igreja ou seita que abandona a Igreja Católica e Apostólica, como ocorreu em 1054, no cisma do Oriente, ou com Lutero, Calvino, Zwinglio, no cisma do Ocidente. Essas divisões continuam a existir na igreja e no mundo. O próprio Brasil é um exemplo disso. O povo está dividido, as pessoas estão divididas, as famílias estão divididas. Corinto era uma igreja jovem, recém-fundada por Paulo, na qual ele ficou por cerca de 1 ano e meio, auxiliando-a a florescer. Ele precisou se dirigir a Éfeso porque surgiu ali uma oposição entre os líderes da sinagoga local, e de lá é que escreveu aos Coríntios. Na sua epístola, vemos como é fundamental para ele a unidade. É crucial que a igreja seja unida. Mas de que espécie de unidade se trata? A unidade de mente, de palavra, de pensamento e coração. Não apenas unidade de emoções e sentimentos, nem uma espécie de fraternidade, em que cada um acredita naquilo que quer ou que escolhe. Assim como acontece hoje, quando se difunde a ideia de que cada um pode crer no que bem entender, conforme a sua própria vontade, porque não há uma só verdade. Paulo quer uma unidade de pensamento, sem divisões. Da carta também se percebe que não está havendo apenas dissensão de pensamentos entre os coríntios, mas há uma espécie de facções. No capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que Paulo deixa Corinto com um outro eloquente pregador e mestre, Apolo. Apolo veio de Alexandria. Algumas cidades do mundo antigo eram conhecidas por seu destaque intelectual e filosófico. Alexandria era uma dessas cidades, uma cidade grande que produziu homens de estirpe e sabedoria, como Orígenes, Clemente e outros. Nela estava a maior biblioteca do mundo. Era como que a capital intelectual do mundo da época. Pois bem, Apolo era de Alexandria, enquanto Paulo era de Tarso, uma cidade pequena. Talvez houvesse uma diferença entre o modo de pregar de Apolo e o de Paulo. O certo é que Paulo era o fundador da comunidade e Apolo o sucedera. Aí as pessoas começaram a tomar partido, associando seus nomes a um ou a outro. Eu estou com Paulo, eu estou com Apolo, eu estou com Pedro. E um grupo acrescentava: eu estou com Cristo, pertenço a Cristo. Ele está acima de todos esses outros.
Vemos como a tentação de os cristãos se identificarem com um determinado líder já acontecia naquele primeiro século. E as pessoas se juntavam a um líder, como fizeram depois também, na época em que surgiu o protestantismo. Inicialmente, católicos entraram em divisão, em cisma com a igreja a que pertenciam. Aqui permitimos fazer um parêntese. Embora não se tenha notícia de que Pedro tenha estado em Corinto evangelizando, alguns daqueles diziam estar com ele. Isso pode ser uma evidência do primado de Pedro, o primeiro Papa, a rocha sobre a qual Cristo fundara a sua igreja, o líder dos demais apóstolos e discípulos, assim já reconhecido lá em Corinto. Fechando o parêntese, vamos acentuar, de novo, que a visão de Paulo é a de uma igreja unida. Ele se opõe inteiramente a divisões e facções, tanto que pergunta aos coríntios se Cristo está dividido, se foi Paulo o crucificado por eles ou Apolo. A resposta para ambas as questões fica implícita, um sonoro não. Cristo tem um só corpo, a sua igreja. Não se pode estar com Paulo ou Apolo, porque todos foram batizados em Cristo, morrendo para a morte com ele, para ressuscitar com ele, unidos nele, de modo que podemos dizer que somos membros do seu corpo. Ninguém foi batizado em Paulo, ou em Apolo ou em Pedro. Portanto, ninguém pertence a eles. Todos pertencem a Cristo. O corpo místico de Cristo é um só, do qual todos os batizados fazem parte. Ser cristão é permanecer a única igreja, ser um só nela, todos unidos no mesmo pensamento e no mesmo entendimento. Quando dizemos que católicos estamos com Pedro, não estamos excluindo os outros apóstolos. Estamos sob a autoridade de Pedro porque Cristo quis assim. Todos em comunhão apostólica. Em Corinto, diferentemente, as pessoas estavam opondo apóstolos e mestres uns aos outros, como se fossem de lados diferentes. Depois de perguntar aos coríntios se tinham sido batizados em nome dele, Paulo, quando obviamente está ironizando, ele acrescenta: eu não fui enviado por Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com a eloquência da sabedoria, para não esvaziar a cruz de Cristo do seu poder. Muitos que leem esse trecho do versículo 17 ficam confusos, porque conhecem a passagem de Mateus 28, em que Jesus envia os apóstolos a batizarem e a ensinarem a toda criatura. Era comum os escritores e mestres da época usarem hipérboles, exageros, para salientar um ponto que queriam que fosse bem entendido, para chamar a atenção. Paulo não afirma nada contra o batismo. Ele próprio menciona os nomes de alguns que batizou lá em Corinto, nos versículos 13 a 16. Famílias inteiras, incluindo pais, mães, filhos e servos. Paulo está ensinando, sim, o seguinte: não confundam ter sido batizados por este ou aquele apóstolo com aquele em quem foram batizados. Todos foram batizados em Cristo em nome da Trindade. Ou seja, Cristo me deu uma missão primordial quando se revelou a mim, que não exclui a de batizar, mas que é, acima de tudo, a de pregar a boa nova aos gentios, pregar a salvação aos pagãos, aqueles que não o conhecem, não com retórica e eloquência. Paulo foi enviado para pregar Cristo e Cristo crucificado, como diz em outro lugar. Há como que uma divisão de trabalho na missão. Assim como vimos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, em que os apóstolos estavam sobrecarregados demais, impuseram as mãos e ordenaram diáconos, de modo que esses se dedicassem às esmolas e aos pobres, enquanto os apóstolos seguiam na pregação, que não podiam abandonar. Não significa, de modo algum, que o batismo não fosse fundamental, que a caridade não fosse fundamental. Jesus mesmo ordenara batizar, dar esmolas, praticar a caridade. Mas há diferentes funções, prioridades para uns e outros na única igreja. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla no final do século IV, tratou do tema quando escreveu comentários sobre as cartas de Paulo. Ao comentar Paulo aos Coríntios, mostrou como a igreja é um só corpo, composto de todos os fiéis que estão em todo o mundo, por muito distantes que se situem geograficamente.
O Senhor os une e todos devem ter o mesmo pensamento e o mesmo coração. Todos pertencem ao mesmo Mestre e Senhor. A igreja de Corinto, cada igreja local, não são uma entidade autônoma, mas estão unidas onde quer que estejam. É o princípio da catolicidade. Católico significa universal. A mesma doutrina, o mesmo batismo, o mesmo evangelho, o mesmo pensamento e o mesmo coração em todo o mundo. Não é a realidade que se vive no mundo atual, no mundo moderno, em que há milhares de denominações e igrejas com nomes diferentes, conforme os fundadores que seus discípulos escolhem seguir. Divisão, cisma, dissensão não é algo que possa deixar um cristão numa realidade confortável. E assim é desde o primeiro século da nossa era, como foi no tempo de Crisóstomo, no quarto século, e sempre. Cristo rezou ao Pai para que todos fossem um, todos em Cristo, unidos pelo Espírito e Cristo no Pai. Essa unidade não significa uniformidade, porém. O Catecismo da Igreja aponta para a diversidade que há na Igreja. Temos até ritos litúrgicos diferentes: romano, greco-melquita, ortodoxo, bizantino, caldeu, copta, siríaco, armênio, maronita, alexandrino, ambrosiano. Mas são expressões diferentes da mesma e única liturgia da Igreja Católica, em diferentes línguas e culturas, oriundas das sedes por onde os diferentes apóstolos passaram evangelizando. Unidade e diversidade de ritos e de formas não se opõem, porque há uma só mente e um só pensamento. Estes são exemplos de diferenças sem cismas. Já nos séculos XI e XVI, não houve diversidade, mas divisão. A unidade foi rasgada, e os grupos que saíram já não permaneceram na comunhão plena. Nós cremos que a Igreja de Cristo é o instrumento universal de salvação por Ele estabelecido, na qual está a plenitude dos meios de salvação. Foi somente ao Colégio dos Apóstolos, do qual Pedro é a cabeça, que o Senhor concedeu todas as bênçãos da nova aliança, para estabelecer na terra o seu único corpo, ao qual todos os que foram batizados foram incorporados como povo de Deus. Desde o início, os apóstolos sempre censuraram as divisões, como Paulo está fazendo aqui aos Coríntios. Contudo, com isso a igreja não quer dizer que as pessoas que nascem em outras igrejas ou denominações não se possam salvar. Os católicos devem vê-las como irmãos pela fé em Cristo, pelo batismo adequadamente ministrado, conforme Jesus ensinou. Irmãos em Cristo, filhos adotivos do Pai. É o que o documento do Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, ensina, no parágrafo 3. E o Catecismo cita, nos parágrafos 816 a 818. É assim que precisamos ver esses irmãos, como irmãos. Porém, a Igreja sabe que a divisão não esteve nos planos de Deus. Repetimos, Cristo rezou pela unidade de todos, dizendo: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Cabe-nos sempre continuar a rezar pela unidade, pela reunião de quem foi dividido, pela reunião de todos os cristãos. Não deixemos de rezar cada dia com mais instância para que essa unidade aconteça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.